Olá, amigos, saudades, boa noite a todos. Vamos estudar um pouquinho hoje. Faz tempo que a gente não estuda, mas hoje a gente tirou esse pequenino tempo para que pudéssemos conversar um pouquinho. Estamos a ler o livro Mediunidade e Evolução de Martins Peralva. E no item 2, ele fala de evangelho, espiritismo e mediunidade. E o Espírito Emmanuel, ele nos diz o seguinte: força medianímica, desse modo, quando acontece a capacidade visual, é dom que a vida outorga a todos. Então, o primeiro entendimento, né, que vem para nós, nos traz o Espírito Emmanuel falando da força medianímica, né? Que ele diz que é uma capacidade, né? É o dom que a vida outorga a todos. Que maravilha, né? Porque a gente sabe que de alguma forma nós estamos aprendendo. Por que eu digo de alguma forma? Porque existem muitas pessoas que não aceitam o dom mediúnico, mas mesmo sem aceitá-los, têm. E os tendo, aprende de alguma forma, seja na dor, ou seja, no aprendizado real, no exercício da mediunidade. Kardec também nos diz que todo aquele que sente em grau qualquer a influência dos espíritos é por esse fato médium. Essa aí é uma descrição de Kardec quando estava estudando a respeito das comunicações espíritas, e em suas observações ele conseguiu falar tudo aquilo que precisava uma pessoa entender. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas dizem, eu não sou médium. Mas Kardec diz, todo aquele que sente em um grau qualquer a influência dos espíritos é por esse fato médium. Qual é aquele que não sente a influência do espírito? Uns mais, outros menos, mas sente. Até porque nós somos espíritos. E como espíritos, a tendência é de nos comunicarmos com outros espíritos. Se não, no estado normal, quando nós dormimos, nós vamos ao encontro de outros espíritos, sejam eles familiares, sejam eles espíritos amigos, afins, ou até mesmo com os nossos, vamos dizer assim, criaturas que um dia nós de alguma forma praticamos alguns atos errôneos e que muitas vezes no sono, ao dormir, nós vamos ao encontro deles ou eles vêm ao nosso encontro. Então, querendo ou não, existe um certo intercâmbio. Agora, ele explica muito bem que o médium, sentindo essa influência, de fato ele é médium. Nós sabemos que não é preciso apenas ver, ouvir, falar, mas a influência, a sensibilidade, né, a inspiração é um médium. Emmanuel também diz, mediunidade, em boa sinonimia, é sobretudo sintonia e afinidade. Olha só, acresce ao que Kardec está dizendo, acresce no que ele fala de mediunidade. Se você tem uma boa, como ele diz, sinonimia, ou você tem uma boa receptividade, é um médium. Tem aquela sintonia, tem aquela afinidade, e você é um médium. Mais uma vez, Emmanuel também diz, os médios, em sua generalidade, são espíritos que resgatam débitos do passado. E a gente aprende isso também, né? Que todo médium, de alguma forma, ele está resgatando um débito passado. Eu sempre falo assim, se eu vi médium hoje, porque eu já fui médium outrora. E fui um médium que exerci mal minha mediunidade, sou um médium falido, e que hoje eu retorno nessa encarnação
trazendo um dom mediúnico pela misericórdia divina, para que eu possa realmente me sentir melhor, para que eu possa aprender, para que eu possa exercitá-la corretamente. Então, eu digo que é um presente de Deus para nós. André Luiz fala também, ele diz, mediunidade é talento comum a todos. Olha aí o que André Luiz diz, mediunidade é um talento comum a todos. Agora, se você usa bem ou mal o seu talento, aí depende do seu livre-arbítrio. Mas que quando você, usando para o bem a sua mediunidade, claro que você, além de estar resgatando, né, está quitando uma dívida sua, você também está auxiliando. Mais uma vez, André Luiz nos fala que o médium é alguém observado e aproveitado pelos espíritos desencarnados com os quais se afinam. A sintonia que Emmanuel fala, né? Aquela sintonia, aquela afinidade que Emmanuel falou, André Luiz aqui explica muito bem, né? Que esse dom, ele é aproveitado, ele é observado pelos espíritos desencarnados e quando há essa afinidade, há o intercâmbio. Quando não há afinidade e a mediunidade ela é uma mediunidade usada erroneamente, então ela passa a ter uma certa discordância daquilo que os espíritos vêm nos ensinando, porque o próprio médium faz assim. Mas nós sabemos que somos o meio, somos o intercâmbio entre os dois mundos e somos observados sim. Se existe comportamento, se existe o médium procura exercitar sua mediunidade com clareza, com educação, com conhecimento, ele é visto pelos bons espíritos e aí é auxiliado. Cícero Pereira diz o seguinte: mediunidade no presente é débito do passado. Falou Emmanuel, falou André Luiz. Mediunidade no presente é débito do passado. E isso a gente sabe porque nós estudamos. E quando nós estudamos, nós estamos recebendo as respostas necessárias para cada um de nós. Efigênio Sales diz: mediunidade é atributo peculiar ao psiquismo de todas as criaturas. Olha só, mediunidade é atributo peculiar ao psiquismo de cada criatura. Gente, como seria bom, como seria maravilhoso que as pessoas entendessem realmente o que é a mediunidade, que se a procurasse exercitá-la, que exercitá-la faça corretamente, exercite-a corretamente. Não procure fazer coisas que sejam um agravante para você futuramente, ou até no presente. Isso seja um agravante. Que sejamos fiéis conosco mesmo, né? Que sejamos realistas ao aceitar, a educar a nossa mediunidade, porque a gente sabe, muitas vezes as pessoas dizem assim, eu não quero não, que a gente quando começa a educar a mediunidade, a gente sofre muito. Gente, nós não precisamos apenas ser médium para sofrer não, o sofrimento é para todos, em graus diferentes, mas o sofrimento é para todos, pois somos espíritos endividados, e nós não estamos aqui para passear, nós estamos aqui para exercer o compromisso que nós assumimos antes de reencarnar. E é uma forma de nos aprimorarmos e também de resgatarmos os nossos erros. Né? É claro que uma, duas, três encarnações não vai pagar tudo aquilo que nós cometemos, mas a cada ação nossa, se a procurarmos usá-la da melhor forma possível, essa oportunidade que nos é dada, e se viermos como médium, que possamos fazê-lo o melhor possível, do uso da nossa mediunidade, vai ser maravilhoso. Será melhor para nós. Estamos antecipando, estamos nos ajudando, estamos ampliando tudo aquilo que nós precisamos e que lá no passado nós fizemos tão erradamente. Então, a mediunidade é um meio de comunicação entre o mundo espiritual e o mundo
físico ou mundo carnal, como queira dizer. Essa comunicação nos ajuda, nos amplia os conhecimentos, nos auxilia, nos dá uma luz lá no fim do túnel que muitas vezes nós precisamos. Essa convivência, esse intercâmbio, ele forma o desenvolvimento, né? E faz com que a cada dia possamos nos potencializar cada vez mais na aplicação da mediunidade corretamente. Disse Jesus, vós sois deuses. Ora, quando Jesus fala dessa forma, né, para nós que somos espíritos ainda tão agregados às coisas da terra, tão materialistas, tão mesquinhos, mas Jesus já fala assim, vós sois deuses. Por que ele diz isso? Porque nós somos filhos de Deus, do Criador. E Deus não criou nenhum de seus filhos para o mal, para o sofrimento, para a dor. Pelo contrário, tudo o que nos acontece é fruto daquilo que a gente faz, daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente diz. Mas nós não deixamos de ter a essência divina conosco. E o médium, ele tem toda essa condição de se tornar uma pessoa melhor, de aprender muito mais, de evoluir, de crescer. Tudo é progresso na vida, gente. Se as coisas são progresso, as coisas espirituais muito mais. Então vamos buscar sermos um pouco melhor, usando a nossa mediunidade corretamente. E se a gente acha que não pode usar a nossa mediunidade corretamente, que ainda não estamos preparados, que é melhor que tenhamos a gentileza para conosco mesmo de dizer, eu ainda não estou pronta. Embora saibamos que nos aprontamos antes de aqui estar. Mas aqui chegando, se achamos ainda despreparados, é melhor estar paradinho, quietinho, de que se comprometer muito mais. E aquele que já usa sua mediunidade, que faça por amor, que faça de coração, que abra-se para esse dom que Deus permitiu ter, mas que possamos fazê-la abertamente, cuidando do outro, cuidando do próximo, fazendo esse intercâmbio se tornar uma coisa boa, algo que venha a crescer em nós. Vamos nos preparar, meus irmãos. Tchau, tchau.